A proteção da honra no direito penal brasileiro, desvendando os crimes de calúnia, difamação e injúria. O direito penal brasileiro, em sua missão de tutelar os bens jurídicos mais valiosos para a vida em sociedade, dedica um capítulo específico à proteção da pessoa, uma seção para a salvaguarda de um atributo intrínseco à dignidade humana, a honra, sob duas óticas distintas e complementares. A primeira é a honra objetiva, que corresponde à reputação do indivíduo, à imagem e ao bom nome que ele construiu perante a comunidade em que está inserido. A segunda é a honra subjetiva, que se refere ao sentimento pessoal de dignidade, decoro e autoestima, ou seja, a apreciação que a pessoa tem de si mesma. A violação desses bens imateriais, por meio de palavras, gestos ou escritos, pode causar danos profundos, muitas vezes mais duradouros que uma agressão física. Por essa razão, o Código Penal, em seus artigos 138 a 140, tipifica três figuras delitivas distintas que compõem os chamados crimes contra a honra: a calúnia, a difamação e a injúria. Embora frequentemente confundidos no linguajar popular, cada um desses crimes possui elementos próprios, protege uma faceta específica da honra e acarreta consequências jurídicas distintas. Compreender suas diferenças é fundamental não apenas para operadores do direito, mas para todo cidadão consciente dos limites da liberdade de expressão. Calúnia, artigo 138 do Código Penal. A falsa imputação de um crime. A calúnia é o mais grave dos crimes contra a honra. Ela se configura quando alguém imputa, falsamente, a outrem, um fato específico que é definido como crime pela legislação. O verbo nuclear do tipo penal é caluniar, que significa acusar, atribuir. Bem jurídico tutelado, a calúnia atinge primordialmente a honra objetiva da vítima. Ao se espalhar que determinada pessoa cometeu um crime, sua reputação e credibilidade no meio social são diretamente abaladas. Elementos essenciais para que a calúnia se configure. Três requisitos devem estar presentes cumulativamente. 1. Imputação de um fato concreto e determinado. Não basta fazer uma acusação genérica. A ofensa deve descrever um acontecimento específico, com circunstâncias que permitam sua identificação. Dizer que Paulo é um corrupto pode configurar injúria, mas dizer que Paulo, funcionário da repartição X, solicitou R$10.000 para aprovar o projeto Y no dia 15 de maio, é imputar um fato determinado. 2. Falsidade da imputação. O fato atribuído à vítima deve ser falso. Se a acusação for verdadeira e provada, não há crime de calúnia. A falsidade pode recair sobre o fato em si, ou sobre a autoria. O crime ocorreu, mas foi praticado por outra pessoa. 3. O fato imputado deve ser definido como crime. A conduta atribuída à vítima deve corresponder a um tipo penal previsto em lei. Se alguém imputa a outrem um fato desonroso que não é crime, por exemplo, adultério, pode haver difamação, mas não calúnia. É indispensável também o dolo específico, conhecido como animas caluniandi, que é a vontade consciente de ofender a honra da vítima, sabendo da falsidade da imputação. Meras narrativas, animas narrandi, ou críticas, animas criticandi, em geral, não configuram o delito. A lei prevê a exceção da verdade, um mecanismo de defesa pelo qual o autor da imputação pode provar que o fato criminoso atribuído à vítima é verdadeiro, o que leva à sua absolvição. Contudo, essa prova não é admitida em todos os casos, como por exemplo, se o crime imputado for de ação penal privada e o ofendido ainda não tiver sido condenado por sentença irrecorrível, a pena para calúnia é de detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Uma particularidade importante é a retratação. Se o autor da calúnia se retratar cabalmente, de forma clara e completa, antes da prolação da sentença, ele fica isento de pena. A difamação, artigo 139 do Código Penal. A mancha na reputação. A difamação consiste em imputar a alguém um fato específico e ofensivo à sua reputação. É a popular fofoca, ou ato de queimar o filme de alguém. Bem jurídico tutelado, a difamação ataca exclusivamente a honra objetiva. O crime se consuma no momento em que uma terceira pessoa toma conhecimento do fato ofensivo, independentemente de a vítima se sentir ofendida ou não. Elementos essenciais e diferenças com a calúnia. 1. Imputação de fato ofensivo. Assim como na calúnia, exige-se a atribuição de um fato concreto, não de uma mera qualidade negativa. Por exemplo, espalhar que Maria foi demitida do emprego anterior por incompetência é um fato. 2. O fato não precisa ser criminoso. Esta é a principal diferença para a calúnia. O fato imputado na difamação é socialmente reprovável, mas não precisa ser um crime. Pode ser uma acusação de ser um mau pagador, ou de trair o cônjuge, ou de ser um profissional desleixado. 3. A verdade, em regra, é irrelevante. Outra diferença crucial é que, na difamação,
A veracidade do fato narrado não exclui o crime. O objetivo da lei é proteger a reputação. E mesmo fatos verdadeiros podem ser danosos quando expostos publicamente com a intenção de ofender. A simples conduta de espalhar um fato desonroso já é punível. A exceção da verdade na difamação é muito mais restrita. Só é admitida se o ofendido for funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções. A pena é de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. A retratação, assim como na calúnia, também é causa de isenção de pena se feita antes da sentença. Injúria, artigo 140 do Código Penal. O ataque à dignidade pessoal. A injúria é o crime contra a honra de natureza mais pessoal. Ela se configura pela ofensa à dignidade ou ao decoro de alguém, por meio da atribuição de qualidades negativas ou da manifestação de desprezo. Bem jurídico tutelado. A injúria protege exclusivamente a honra subjetiva, ou seja, o sentimento de valor próprio da vítima. Por isso, o crime se consuma quando a própria vítima toma conhecimento da ofensa, não sendo necessário que terceiros a presenciem. Elementos essenciais. 1. Atribuição de qualidades negativas. Diferentemente da calúnia e da difamação, a injúria não se baseia em fatos, mas sim em xingamentos, insultos e juízos de valor depreciativos. Chamar alguém de idiota, ladrão, incompetente ou palhaço são exemplos de injúria. É o ataque direto à pessoa. O Código Penal prevê modalidades específicas de injúria. Injúria real ocorre quando a ofensa se dá por meio de violência ou atos degradantes que, pela sua natureza, são considerados aviltantes. Um tapa no rosto dado não com a intenção de lesionar, mas de humilhar, é um exemplo clássico. Injúria racial. Esta é uma forma qualificada do crime e de extrema relevância social. Ocorre quando a ofensa utiliza elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou com deficiência. Em uma decisão histórica e transformadora, a lei também prevê a possibilidade de perdão judicial no caso da injúria simples, quando o juiz pode deixar de aplicar a pena se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria, a briga de comadres, o arcabouço legal e o ciberespaço. O Código Penal ainda estabelece, em seu artigo 141, causas de aumento de pena aplicáveis aos 3 crimes, como cometê-los contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público, em razão de suas funções, na presença de várias pessoas, por meio a facilitar a divulgação da ofensa, utilizando canais como a imprensa, ou, mais comumente utilizado, a internet e as redes sociais. Este último ponto é de crucial importância, pois a velocidade e o alcance da disseminação de conteúdo online potencializam enormemente o dano à honra, justificando uma resposta penal mais severa. Conclusão. Em suma, o ordenamento jurídico brasileiro traça linhas claras para distinguir os crimes contra a honra. A calúnia pune a mentira sobre a prática de um crime, a difamação pune a divulgação de um fato desonroso, ainda que verdadeiro, e a injúria pune o xingamento, o insulto direto que fere a autoestima. A primeira e a segunda atacam a reputação, enquanto a terceira atinge a dignidade pessoal. O equilíbrio entre a proteção da honra e a garantia da liberdade de expressão é um dos desafios mais delicados de uma democracia. A lei penal não busca silenciar críticas ou opiniões, mas sim coibir o abuso desse direito, estabelecendo que a liberdade de um indivíduo encontra seu limite, onde começa o direito do outro de ter sua dignidade e reputação respeitadas. O conhecimento dessas figuras típicas é, portanto, uma ferramenta indispensável para a convivência harmônica e para a afirmação da justiça nas relações humanas. Se gostou deste vídeo e gostaria de explorar outros, inscreva-se e deixe seu like.